Bom dia a todos. Satisfação recebê-los aqui no nosso departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica. Nós estamos fazendo hoje o primeiro seminário que nós demos o nome de Seminários A1 e que tem por objetivo estabelecer um processo de colaboração, de intercâmbio, de troca de ideias e de conhecimentos relacionados a pesquisas e publicações. Na verdade, como pano de fundo, nós teremos a ideia de entender um pouco melhor como buscar e construir boas publicações em periódicos de alto impacto. Mas também temos como interesse criar melhor conhecimento aqui no nosso ambiente de pesquisa relacionado com o desenvolvimento de pesquisas de impacto, a articulação e o desenvolvimento de pesquisas de alto impacto, que levam a boas publicações. Então, essa é a motivação desses seminários. Para realizar o seminário, nós temos aqui no nosso departamento uma articulação da nossa comissão de pesquisa. Tem alguns departamentos da Poli que não têm uma comissão de pesquisa estruturada e trabalhando de forma formal como temos na própria Poli, na USP, né? Aqui no nosso departamento nós temos. E também da nossa comissão de pós-graduação. Existe um programa de pós-graduação em Engenharia de Produção e existe também a nossa comissão de pós-graduação. Como existe essa colaboração, eu queria chamar aqui minha colega Selma Ribeiro, que é coordenadora da comissão de pós, para falar uns minutinhos. Bom dia para todo mundo. Não dá para competir com essa voz, né? Olha isso. Né? Então, bom dia. E, assim, essa iniciativa foi uma iniciativa da comissão de pesquisa, que está aí trabalhando conosco na comissão de pós-graduação, e eu acho que é uma iniciativa muito valiosa, né? Acho que alguns de vocês, eu lembro de já ter conversado na apresentação do programa. Nós somos avaliados pela CAPES, né? E as nossas avaliações dependem essencialmente da qualidade e da quantidade de publicações científicas que nós temos. Então, a gente tem feito um esforço significativo para melhorar a qualidade do que a gente tem hoje. Não só, né, não é só uma questão de avaliação, a avaliação se torna, né, uma meta bastante importante a ser cumprida, mas também porque a USP tem interesse em internacionalização. Então, internacionalizar presume que você faz artigos de impacto que são citados pelo mundo, que você tem visibilidade em âmbito mundial. Então, dentro desse espírito, né, o pessoal da comissão de pesquisa propôs fazer essa reunião, né, essa conversa, que eu espero venha a dar origem a outras tantas conversas boas e que eu espero que seja muito frutífera. Então, boa palestra para todo mundo e vou passar ao professor Fernando Laurindo, chefe do nosso departamento. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui vendo um bom número de pessoas interessadas, como que se produziram artigos de boa qualidade, né? Um manifesto aí pelo esse rótulo do A1, que veio, onde vem esse A1, que é a classificação da CAPES, né? O mais alto grau que você pode ter em termos de valor de um artigo acadêmico, segundo a CAPES, é dado esse rótulo de A1. Bom, a professora Selma comentou, eu sou o professor Fernando Laurindo, atualmente sou chefe do Departamento de Engenharia de Produção. Fui, durante um bom tempo aqui, coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção e fui, nos últimos 6 anos também, eu fui o presidente da CPG, aqui, da Comissão de Pós-Graduação da Escola Politécnica. Então, eu pude viver assim, o quanto é importante a gente ter pesquisa de qualidade. E quando o Mauro, que por coincidência a gente trabalha no mesmo grupo de pesquisa, né, o GTI, ele trouxe essa proposta, eu achei muito legal, né, porque é importante por vários aspectos. Primeiro que a gente acaba, por incrível que pareça, a gente acaba não sabendo o que acontece em termos de pesquisa aqui no nosso âmbito. Nosso departamento, no nosso programa de pós-graduação, a gente não sabe o que os colegas estão produzindo. E segundo,
existe, para atingir esses resultados, existe uma série de iniciativas, de cuidados, de métodos, né, que você tem que se preocupar, que tem que estar atualizado no sentido de chegar aos bons resultados, né? Porque é lógico, né, que existe sempre aquela satisfação individual de conseguir um bom resultado, mas para a gente, o que a gente quer conseguir, que o conjunto aqui chegue a um bom resultado. A gente quer que as pesquisas feitas no Departamento de Engenharia de Produção e no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção sejam as melhores possíveis, que sejam bem avaliadas, que tragam repercussão no sentido de ampliar o conhecimento, de ajudar os profissionais a desenvolver trabalhos melhores, o que é de interesse, eu acho que de toda a sociedade, né? É isso que se espera da Universidade de São Paulo, que a gente produza conhecimento, né? Primeiro, né, a gente sempre lembra que a gente tem que produzir bons profissionais, mas tem que produzir conhecimento que possa ampliar o espectro, não só aqui no nosso universo, mas de todo o meio acadêmico e das empresas. Então, eu acho que é uma iniciativa importante, porque além de você estar mostrando os resultados, mostrar o que está acontecendo, porque aí a gente vai estar compartilhando o conhecimento. Eu acho que é muito importante a gente ter esse espírito de compartilhar o conhecimento. Que assim todos nós, de alguma maneira, eu acho que podemos tirar algum proveito disso, refletir e tentar incorporar os bons exemplos, compartilhar os bons exemplos, para que a gente possa, aí, daqui a um tempo, também estar aqui na frente contando com conseguiu publicar artigos em revistas de alto impacto. Então, parabenizo aí pela iniciativa e eu espero aí que amanhã seja esse período aí que nós vamos estar juntos, que possa ser muito proveitoso para todos. Bem-vindos. Obrigado, Fernando. Eu queria agradecer a presença de colegas professores do nosso Departamento de Engenharia de Produção, colegas também de outros departamentos estão aqui presentes, de outros institutos, são muito bem-vindos, alunos de graduação, pós-graduação, e também pessoas que eu vi que são de fora da Universidade de São Paulo. Parece que a nossa comunicação foi muito bem feita. Eu quero parabenizar o Álvaro, a Sara, que estão aí na coordenação desse trabalho. E creio que a gente vai ter aqui uma oportunidade, portanto, de conhecimento e crescimento juntos. A nossa programação de hoje é a seguinte. Nós escalamos para hoje atletas de elite para fazer as apresentações. Nós teremos inicialmente uma apresentação da doutora Linda Lirot, que milita no nosso grupo chamado CAP, e que vai falar da sua experiência em algumas publicações. Isso deve levar meia hora e depois 10 minutos de discussão. Okay? E, em seguida, teremos a apresentação com uma dupla, o doutor Eduardo Senzi Zancu e a doutora Marli Monteiro de Carvalho, que vão fazer sua apresentação também com 30 minutos e mais 10 minutos. Então, sem mais delongas, eu quero chamar a professora... Não me veio... veio aqui. A professora Linda Lirot, que é professora titular do nosso departamento desde 2010, é PhD em Engenharia e é revisora de periódicos internacionais como International Journal of Economics Production, European Journal of Operational Research, Pesquisa Operacional e outros periódicos. Em 2007, ela foi coeditora da revista Produção e coeditora e também editora-chefe da revista Produção. Por favor, professora Linda Lirot. Pode bater palma. Bom, obrigado pelo convite, bom dia a todos. Deixa eu só colocar minha apresentação, que aí depois eu começo a falar. Bom dia a todos. Antes eu quero agradecer o convite de estar aqui falando um pouco da minha experiência. Basicamente, eu preparei quais são os cuidados que a gente tem que ter para fazer um bom artigo. Lógico que, obedecendo isso, não quer dizer que você vai ter um artigo aceito no periódico A1, tá? Mas são alguns cuidados que eu tomei para ter
artigos A6 em revistas de alto impacto, tá? Então, bom, antes de falar sobre sobre como fazer um bom artigo, eu queria falar algumas coisas sobre a internacionalização. A internacionalização é uma palavra que está assim na moda, todo mundo fala em internacionalização, e a USP quer se internacionalizar. Só que, para ela se internacionalizar, nós precisamos tomar algumas atitudes. Tá? Então, eu vou falar algumas ações que alguns programas de pós-graduação fizerem em outros países, e, quem sabe, a gente também possa fazer. Então, eu vou citar o que foi feito em alguns países, que a língua materna não é uma língua inglesa. Tá? Então, por exemplo, na Espanha, todos os programas de pós-graduação, as aulas são ministradas em inglês. Na graduação é em espanhol, mas na pós-graduação é em inglês. Tá? Outro país que eu sei é a Holanda, que desde a década de 80, o curso de graduação ela é dado em 2 línguas, em inglês e em Dutch. Então, se você for conversar com o holandês ele não vai falar com sotaque. O inglês holandês é fabuloso. Não conheço nenhum holandês que fale mal inglês. Por quê? Porque já tem desde aquela vivência de começar a falar, né? Então, as aulas são dadas em inglês e em Dutch. Na Alemanha, as aulas da graduação são dadas em alemão, mas as aulas de pós-graduação são dadas em inglês. Na China, as melhores universidades, as bem classificadas, as aulas de pós-graduação são dadas em inglês. Então, eu acho que já está mais do que na hora de a gente tentar fazer alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que algumas atividades que eu sugiro que as pessoas poderiam tentar fazer. Né? Então, a primeira delas que eu sugiro é a gente tentar dar alguma disciplina em inglês. Tá? A segunda eu sei que os orientadores fazem reuniões com os alunos de pós-graduação. E é um grupo pequeno. Então, acho que poderia começar aí fazer algum seminário em língua inglesa. O aluno vai ficar inibido no começo, tudo, mas eu acho que o fato de preparar os slides em inglês, tentar falar 10 minutos, 5 minutos, é um bom treino para qualquer evento, para qualquer coisa. Tá? A pessoa deixa de ficar inibida. Tá? Então, eu acho que isso poderia ser alguma coisa que poderia ser feita. Né? Assim, eu já fiz algum seminário interno com os meus alunos e eu acho que foi muito bom. Era um grupo pequeno, mas como fica uma coisa mais íntima, você não está sendo gravado, por exemplo, ninguém está ouvindo, então fica uma coisa, pode errar. E outra coisa que eu também já conversei, inclusive, com pessoas de língua inglesa, que fala, que é americano, o americano falou, nós erramos também quando nós falamos. Esquece terceira pessoa do singular, falamos errado. Só que a gente não percebe. Tá? Então, eu acho que a gente poderia começar a fazer isso. E a outra coisa, redação de artigos em língua inglesa. Esse negócio de pegar e escrever em português e tentar traduzir depois, o que se pode fazer é você ter um bom texto em português, mas já tentar escrever em inglês. E daí pedir para fazer a revisão. Então, eu acho que são atividades que poderíamos começar a fazer isso aqui. Tá? Pode ser uma coisa, isso aqui é meio conta-gotas, né? Cada dia vai fazendo alguma coisa, vai acrescentando. Então, eu acho que isso são atividades que poderiam estimular o uso da língua inglesa. Tá? Então, essa é a opinião minha. Bom, o que eu vou falar um pouco, isso daqui eu vou falar um pouco qual é a produção científica no mundo, motivos de a gente estar publicando um artigo, como escolher um periódico, como é que escreve, estruturar componentes de um artigo, como é que é avaliado e algumas curiosidades. Bom, produção científica. Isso aqui eu peguei do Simago. E aqui a gente tem... Isso aqui, na verdade, são documentos publicados. Isso não quer dizer que sejam artigos. Tá? Qualquer documento publicado. Eu não achei nenhum dado mais atual. Então, eu peguei desde 2009 até 2015 o número de documentos publicados. Então, os Estados Unidos dispara, seguido pela China, obviamente. Tá?
E os outros países está meio constante, né? Não mudou ao passar do ano. E nós estamos aqui. Essa linha marrom aqui somos nós, tá? E aqui, se não me engano, acho que é a Rússia, tá? Né? E a Índia, na verdade, eu pus os BRICS aqui, a Índia está muito melhor que nós, tá? Aí eu excluí um pouco os Estados Unidos só para ver o que acontece, tá? Então, excluindo os Estados Unidos, só para ver como é que fica aqui, tá? Então, tá aqui a Rússia e o Brasil tá quase igual, mas a Índia, ela tem um bom potencial, tá? Então, os indianos aqui, eles têm tido um crescimento, tá? Quer dizer, pelo menos, principalmente de 2009 até 2013. E, lógico que não se compara o volume de coisas que os Estados Unidos publicam com relação a gente. Nós publicamos 10%, tá? Isso aqui é vezes 100, é vezes 1.000, tá? Então, se eles estão em torno de 500 mil, nós estamos em torno de 50 mil. A posição nossa é mais ou menos em torno do 13º a 15º. Isso varia de ano para ano, mas é mais ou menos isso. Os 2 lugares tops aí é Estados Unidos e China, tá? China aumentou muito. É que eu não tenho aqui o gráfico dos anos anteriores, mas a China, ela, assim, comparado ao mundo, ela disparou. Vocês podem ver que o chinês domina em tudo. Qualquer coisa tem chinês fazendo, tá? Bom, então nós temos alguns motivos para querer publicar um artigo em periódico científico. Então eu vou só estar falando mais um artigo em periódico científico, tá? Então, escrever um artigo, na verdade, ajuda a expor as ideias, tá? É uma boa maneira de trocar ideia com o orientador, com os pais, quem está avaliando. E, geralmente, eu acho que é interessante, a gente tem que escrever em várias vezes. Isso não é uma coisa, não é uma tarefa que você começa, termina e fala, nunca mais eu quero fazer, tá? Você vai começar, vai ler, vai reler de novo. Então, é assim, você começa a escrever como se fosse um pão. Você deixa a massa descansando, depois pega de novo, amassa de novo, lê de novo, põe lá. Então, quem faz pizza é mais ou menos isso, né? Pega, amassa, faz, volta, pega, cresce, faz... Então, fazer artigo é mais ou menos isso. Existe essa operação várias vezes. Então, não adianta você querer ter pressa, porque o pão não vai crescer, tá? Então, você tem que escrever, esperar um pouco, escrever de novo, ler de novo. Então, essa realimentação é necessária para você fazer melhorias no seu artigo, tá? Então, algumas vezes, eu esqueço que o apontador está aqui embaixo. Então, a ideia é você preparar, né? E, muitas vezes, ele é uma versão estendida de algum trabalho que foi apresentado em algum congresso, né? Então, ou, por exemplo, pode ser resultado de algum resultado de alguma disciplina, né? Você pode tentar procurar virar um produto, tá? Bom, aqui, na verdade, isso, além de você estar escrevendo, você está tendo uma boa interação com o seu orientador, também ajuda a avaliar a qualidade da sua proposta. Quer dizer, quem for ler vai avaliar, puxa vida, que ideia boa que essa pessoa teve, promove uma crítica sobre a pesquisa e coloca a proposta ao julgamento de pares. Quer dizer, as pessoas que forem ler o que você está fazendo, além de você ter uma boa interação com o seu orientador, vai fazer com que as pessoas divulguem o que você está fazendo, tá? E, além disso, quem quiser seguir a carreira de pesquisador, faz parte da sua avaliação, do seu... por exemplo, para você defender a tese ou dissertação, muitos programas pedem que seja submetido um artigo. Então, isso faz parte da avaliação. É um pré-requisito para as pessoas defenderem a dissertação, defenderem a tese, tá? Em vários programas, ou inclusive a da produção, a gente pede que haja submissão, tem uma série de regras em relação à submissão de artigos. Ou pode até, se você, por exemplo, conseguir escrever que o artigo seja publicado, seja aceito, ele substituir crédito-aula. Então, eu acho que é um bom incentivo para você escrever um bom artigo, conseguir publicar quando você é aluno, e isso substitui, em vez de você fazer uma disciplina, substitui crédito-aula, tá? E, além disso, quando você vai prestar concurso, por exemplo, isso faz parte da avaliação, tá?
se você tem você pode ter um bom currículo, mas se você não tem um bom número de uma produção bibliográfica, isso é um critério de seleção. Então, isso faz parte do critério de seleção para você virar professor de instituto de ensino superior, tá ok? E quando você vai pedir auxílio para órgãos de fomento, primeiro item que aparece na avaliação é como é que a produção dessa pessoa, tá? Eu ontem acabei de avaliar um pedido de pós-doc, todos, CNPq, CAPES, FAPESP, a primeira pergunta que eles fazem lá no quadrinho é como é que é a produção bibliográfica científica do candidato. Então, isso faz parte da avaliação, tá ok? Bom, então, além disso, compõe, como a professora Selma já falou, ela faz parte da avaliação da CAPES. Então, a avaliação CAPES dos programas de pós-graduação a produção científica faz parte da avaliação. Então, nós temos bons motivos para escrever um bom artigo. Primeiro, se você quer ser professor, isso faz parte. Se você vai pedir auxílio para o órgão de fomento, faz parte. E faz parte da avaliação de programa de pós-graduação. Bom, então, mais uma outra coisa é o seguinte, quando você publica com pessoas não somente do seu departamento, do seu programa, se você publica com outras pessoas de outros programas, isso mostra também a nucleação das pessoas, né? Como é que ela consegue agregar outros elementos de outros programas, de outras instituições. Então, quando a CAPES faz a avaliação, ela também olha isso daí, qual é o grau de nucleação que o autor está sendo capaz. Então, se ele é capaz de apenas publicar com o seu orientador, se ele é capaz de publicar com outras pessoas de outros lugares, e também, além daqui vamos dizer, do nosso país, com o exterior. Qual é a capacidade de nucleação do grupo e assim por diante. Então, isso faz parte da avaliação dos programas de pós-graduação. Tá? Bom, então, como é que escolhe o periódico? Bom, isso existem várias maneiras. Tá? Então, primeira coisa, você tem que fazer uma lista dos periódicos candidatos. Tá? Então, você tem que verificar o assunto que você está querendo pesquisar versus o escopo. Né? Então, você tem o assunto que você está escrevendo e você quer ver qual é o escopo do periódico. Então, você tem que ler, né, na página que aparece da revista, qual é o escopo do periódico. Uma outra coisa que é bom fazer é o seguinte, quando você está escrevendo, você tem as palavras-chave. As palavras-chave. Você procura, dentro do periódico, se a palavra-chave sua está dentro de alguns artigos publicados desse periódico. Tá? Se não tiver, ou a sua palavra-chave está ruim, isso também é uma coisa que eu vou falar mais para frente, o que é a palavra-chave, né? Ou esse periódico não encaixa. Ou, por exemplo, você pesquisou e achou 2 artigos, mas, sabe, assim, muito antigos. Então, isso é uma maneira de você verificar a adequação do periódico versus o que você está pesquisando. Então, isso seria uma maneira. E a outra coisa, você tem que ler os artigos que estão publicados, para verificar se existe um casamento entre o que você está fazendo e o que está sendo publicado. Tá? Então, às vezes, o artigo ele é mais teórico, às vezes, ele é mais matemático, e, às vezes, tem características diferentes. Né? Então, precisa ler para ver se encaixa o que você está fazendo. Tá? Isso, para quem... Isso, na verdade, você pode fazer umas primeiras vezes. Né? Quando você conhece já a revista, você já sabe, olha, essa revista tem esse perfil, você já sabe onde vai publicar. Mas, as primeiras vezes, você tem que fazer uma lista e ficar procurando qual que é o mais adequado. Tá? Bom, a outra coisa é alguns critérios para selecionar. Então, se a revista é boa, ela tem uma coisa chamada fator de impacto. Ela está indexada em bases relevantes. Então, ela está na Scopus, na Web of Sciences, ela está... Toda revista, ela faz propaganda dela. Né? Então, quando você entra no site da revista, ela tem lá, né, indexação. Você vai ver onde ela está indexada. Se ela estiver indexada em boas bases de dados, isso é um sinal. Se ela tem um fator de impacto alto, melhor ainda. Então, a ideia é você submeter em revistas com alto fator de impacto. Tá?
E um outro critério que pode ser utilizado é você utilizar o critério Qualis da CAPES, né? Então, como nós estamos na engenharia 3, que é da engenharia de produção, isso é uma sugestão, porque tem alguns problemas. A CAPES, ela estratifica os periódicos, né? Então, o professor Fernando falou, tem o A1, A2, os estratos. Então, tem A1, A2, B1, B2, B3, B4, assim por diante. Tá? Só que essa estratificação ela é baseada no universo de periódicos publicados. Então, pode ter um periódico muito bom, só que ninguém conseguiu publicar naquele ano, naquele período, então, consequentemente, não está na base Qualis. Tá? Então, e tem mais. O critério da Qualis, ela muda de um ano para outro. Então, por exemplo, em 2013, quem for entrar no site da Qualis, na Web of Qualis, você vai ver que algumas revistas que estavam no extrato em 2013, em 2014 estava em outro extrato. Em 2013 estava em alguma classificação, mas em 2014 não está mais, sumiu. Não é que sumiu porque ninguém conseguiu publicar em 2014. Tá? Então, tem alguns poréns ao utilizar o critério, né, a qualificação da Qualis. Então, eu digo que é uma sugestão. Tá? Você pode pegar e utilizar isso como sugestão. E a sugestão também é você escolher sempre de estratos superiores. Tentar submeter em estratos superiores. Submeter e publicar. Tá ok? Bom, eu vou falar um pouco de redação, como é que monta. Assim, são algumas dicas de como é que tem que escrever um bom artigo. Tá? Bom, quando você for escrever, você tem que escrever como um cara que entende muito do assunto. Tá? Não pode escrever como se fosse um relatório técnico. Tá? Isso é um erro muito comum. Esse rearranjo de tópico também é... Se bem que já existe uma ordem padrão, mas, né, de como é que você vai escrever um artigo. Né? Mas isso é uma coisa importante. Como é que você vai rearranjar os tópicos? Como é que você vai apresentar isso aí? Né? E tem algumas frases que, às vezes, o pessoal exagera. Né? Então, tem frases assim... porque, assim, quando você vai escrever um artigo, você precisa dizer onde você está contribuindo. O que você está fazendo diferente? Mas também você não pode exagerar. Olha, nunca ninguém fez isso, jamais, sabe? Então, você tem que escrever que seja positivo, mas não exageradamente. Né? Então, evitar coisas desse tipo. Tá? Eu descobri o melhor método para fazer pão de queijo, alguma coisa. Então, não exagerar. Tá? Aqui, se você... O formato, isso é uma coisa muito importante. Tá? Todas as revistas têm umas regras de formato de submissão. Então, ele fala, olha, eu só aceito arquivo Word, LaTeX, o tipo da letra, a fonte, o espaçamento, como é que tem que estar numeradas as tabelas, se é algarismo romano, se é arábico. Então, isso daqui você tem que seguir ipsis literis. Tá? Por exemplo, estilo de referência. Cada revista usa um estilo. Tá? Então, alguns usam Harvard, usam Chicago, APA. Existe uma série aqui de estilos. Cada revista usa uma. Tá? Então, vocês precisam ler atentamente sobre isso daqui, como é que você tem que preparar. Tá? E eu sugiro que as regras de submissão devem ser estritamente seguidas. Porque o que acontece? Às vezes, você chega, submete... e devolve, porque não está na formatação adequada. Isso atrasa. Aí você demora 2 dias para arrumar de novo e submete de novo. Tá? Então, existe as revistas, né? Tem umas pessoas que ficam checando para ver se isso. Agora, existe uma tendência que eu estava vendo em muitas revistas, atualmente, como o volume de submissão aumentou muito, e para ficar checando se tá ok ou não a formatação, muitas revistas elas estão aceitando a formatação, sem estar no estilo adequado, etc., etc., e só após a aceitação que você vai arrumar. Então, isso tem agilizado bastante. Mas isso não são todas as revistas, são tendência de algumas revistas. Tá? Então, precisa ler. Né? Como é que tem que submeter?
Bom, aqui são algumas coisas que eu acho que é importante vocês prestarem atenção, né? Então, óbvio, você tem que escrever, não pode ter erro, tá? Aqui, evitar escrever na primeira pessoa do singular. Isso aqui é uma coisa que tem muita gente que faz um excesso de etimização, então fica a seção 2.1.3.4.7, no máximo 3 níveis, no máximo, tá? Evitar rodapés e notas, porque o que acontece? A pessoa que está avaliando, ela tem que ler, tem um rodapé, desvia, então coloca já o conteúdo do rodapé no próprio texto, a não ser que seja um rodapé muito pequeno. Às vezes, o rodapé é maior que está no texto. Então, evitar esse tipo de coisa, né? Evitar, por exemplo, quando nós estamos escrevendo numa língua que a gente não domina, que é o inglês, eu sugiro que evitem sentenças muito longas, tá? Parágrafos longos, evitem. Quebrem, tenta escrever de maneira mais curta, né? Porque quando nós escrevemos em português, não sei o que lá, não sei o que lá, dado, e fica um parágrafo, uma sentença muito longa. Então, como nós estamos escrevendo em inglês e a gente não domina, nós não dominamos a língua completamente, evitem escrever frases muito longas, parágrafos longos, tá? Então, tentem quebrar em frases mais simples, construções mais simples, mas que você consiga dizer o que você quer falar, tá? Aqui, verbos inadequados. Isso, assim, se em português nós já temos, em inglês, então, nem se fale. Por exemplo, em português, falar assim, olha, o valor, por exemplo, eu observei uma média de 3 metros e caiu na região. O número não cai. O número está dentro do intervalo. Então, tem alguns verbos que, mesmo em português, nós escrevemos errado, né? Então, evitem utilizar isso. Olha, caiu. Então, eu sempre, quando algum aluno escreve isso, eu falo assim, caiu, machucou? Porque parece que caiu, tem que se machucar, né? Então, esse tipo, isso aqui é muito importante. Evitar isso, tem que procurar um verbo adequado para você descrever o que você quer falar, tá? Jargões da área. Isso aqui, em português, nós usamos muito. Como a gente não conhece inglês, eu acho que a gente... evitar é bom, tá? Então, esses jargões da área é uma coisa que a gente precisa evitar. Siglas. Às vezes a pessoa está escrevendo e fala assim, escreve, sei lá, SP, que é São Paulo. Só que você não apareceu SP em lugar nenhum. Então, você precisa, a primeira vez que você escreve, definir o que é. Isso parece bobo, mas na hora que está avaliando, a pessoa que está lendo o texto, aparece uma sigla, só que ele não sabe o que significa. Então, o que acontece? Vai lá para frente, ficar procurando se ele não esqueceu, né? Será que eu não prestei atenção? Então, isso é uma coisa muito comum as pessoas errarem. Tá? Bom, uma estrutura geral, quando vocês forem submeter, essa é mais ou menos a estrutura de todo o artigo. Tá? Não conheço, é mais ou menos isso que é a composição do artigo. Tá? São essas seções que tem. Então, evitem o excesso de etimização. Tá? Eu acho que os números de seções de um artigo não deve ultrapassar, assim, pela minha experiência, menos de 10. No máximo, umas 8 seções. Tá? Pelo menos... Bom, a primeira coisa é o seguinte, título. Ele não deve ser muito longo. É difícil escolher um título para o trabalho. Tá? Às vezes, o título ocupa 3 linhas. 5 minutos já? Isso, eu preciso correr. Então, vamos lá. O título não pode ser muito longo. Tá? As palavras-chave não podem ser muito abrangentes. Tá? O abstract é uma coisa que eu já observei, não pode colocar referência. Então, às vezes, evitem colocar referências bibliográficas no próprio resumo. Bom, deixa eu só falar algumas coisas que são importantes. Bom, a introdução, a pessoa tem que colocar o que ela está contribuindo, né, qual é a posição do artigo, incluir nessa hora que tem que incluir as referências relevantes. Depois, tem que falar sobre o desenvolvimento, né,
como é que foi feita a metodologia, como é que foi feita a amostragem, interpretação dos resultados, né? Então, essa parte aí. Bom, conclusões. E uma coisa que eu acho que é interessante na conclusão, sempre tentar colocar qual que seria as possíveis extensões, tá? Bom, agora tem algumas coisas que eu queria falar, não na introdução, mas algumas coisas que as pessoas costumam errar muito. E isso faz muita diferença. Eu só vou pular. Por exemplo, nas referências, na hora de você escrever, principalmente sobrenome chinês, na hora de você estar escrevendo, as pessoas não sabem o que é o nome e o que é o sobrenome. Tá? Então, precisa prestar um pouco de atenção, porque, às vezes, você acha que é o nome, mas é o sobrenome. Então, isso, você precisa prestar atenção. Outra coisa, no texto, o formato et-al é permitido, mas, quando você está na referência, você precisa colocar o nome de todos eles. Tá? No texto, é bom evitar o APUD, que é a referência da referência. Tá? E uma outra coisa que é importante é você checar toda a referência que você está lá no final. Você precisa estar no texto, precisa ter um casamento. Tá? Então, isso é uma coisa... outra coisa. Utilizem referências atualizadas. Evitar usar referências de trabalhos de congresso, dissertações, referências que não estejam em língua inglesa. Porque chega lá, está em português, a pessoa nem sabe como é que foi avaliado aquilo lá. Equações. Elas têm que estar muito bem editadas. Se é fração, vamos escrever no formato de fração. Né? Principalmente, eu já vi texto assim, que tem um numerador muito grande e um numerador muito grande, tem uma barrinha. Não, vamos usar ou o equation do Word, ou um editor de texto, uma MathType, que você escreve uma equação melhor, ou, uma sugestão que eu ia fazer, o pessoal usar o LaTeX. O LaTeX, para fazer equações, é fantástico. Tá? Então, as equações elas têm que estar muito bem editadas e arrumadas, utilizar um tamanho de fonte adequado. Isso é uma coisa que tem uma fórmula grande e, às vezes, não dá para perceber se a potência, denominador, numerador. Então, procure editar de uma maneira bem feita. E outra coisa é o seguinte, quando a pessoa está fazendo o texto, ela tem uma mania de tudo que aparece fórmula, numerar. Não. Numera aquelas que vocês forem fazer referência no texto. Então, conforme a expressão 3, que quer dizer não sei o que lá, não sei o que lá, continuando. Né? Mas tem textos que eu recebo, está todo numerado, não precisa numerar todas, só numera aquelas que vocês foram mencionar no texto. Tá ok? O que mais? Tabelas. Nas revistas, não existe a opção de quadros, existe a opção de tabelas. Tá? Então, você tem que transformar o seu quadro em tabelas. E tabela, existem normas para fazer uma tabela. O que o Excel faz não é uma tabela. Tá? O Excel faz, é tudo quadriculado, não é uma tabela. Tabela, você tem linhas horizontais, você tem uma linha horizontal para separar do título, do cabeçalho, e uma linha final para você fechar a tabela. Tá? Tabelas muito longas, o que você pode fazer, pode colocar algumas linhas para separar, para não ficar uma coisa muito difícil. Tá? Informar fontes, se tiver, e tabela sempre tem que ter um título. Tá? Se é em cima, se é embaixo, depende da revista. Algumas estão no começo e algumas ficam depois. Bom, outra coisa, tem gente que adora fazer a tabela com uma linha só. Tabela com uma linha só, mas tem... Me dá mais um pouquinho, porque eu acho que é importante falar. Tá? Prolonga mais um pouquinho. Tem gente que faz tabela com uma linha só. Isso não é tabela. Melhor escrever. Tá? Casas decimais. Tá? Tem gente que escreve com 10 casas decimais. Dependendo do contexto, não precisa. Gráficos. Precisa escolher um gráfico adequado para representar. Tá? Então, por exemplo, o pessoal gosta de fazer o gráfico de pizza. Mas será que ele é a melhor forma de apresentar seus resultados? Se os resultados forem muito parecidos, os gráficos de pizza não servem para nada, porque fica tudo igual. A ideia de você olhar para o gráfico é você olhar e ele contar, sem você ler, os seus resultados. Então, a minha sugestão é que sempre faça gráfico de barras. Tá? Outra coisa, se você tiver os dados
muito próximos, talvez é melhor você fazer uma tabela. Porque se olhando para a tabela, você vai saber se é 3,4, 3,5. Na hora que você for desenhar, pode ser que não. Tá? Escala, eixo, tá? Figura, sempre tem que ter nome nos eixos e a escala. Isso é uma coisa que muita gente erra. Tá? E mapa também. As pessoas colocam mapa, mas não falam da escala e nem onde está o norte. Tá? Agradecimentos. Principalmente os bolsistas, eu recomendo que agradeça aos órgãos de fomento. Né? E, quando você está fazendo revisão, agradecer os revisores pelas sugestões, etc. Atualmente, alguns periódicos não estão deixando de fazer o agradecimento quando você submete. Tá? Você só pode falar quando você aceita. Tá? Isso depende de revista para revista. Preparar uma carta para o editor-chefe, isso é importante. Tá? Antes de submeter, prepara uma boa carta para o editor-chefe, dizendo, olha, meu trabalho, tarará, né? E dizer qual é a sua contribuição. Olha, esse trabalho retrata, não sei o que lá, e estou contribuindo, e assim por diante. Tá? E, antes de submeter, eu sugiro que faça uma revisão, né, com uma revisão de profissional. Tá? E conferir tudo antes de fazer a submissão. Tá? Eu vou pular um pouco da avaliação, porque eu não tenho mais tempo. E uma coisa que eu acho que é importante é não desistir durante a submissão, o período de revisão. Isso, o pessoal vem e olha, nossa, falei tudo isso, tem tudo isso para fazer? Tem. Mas acho que é melhor não... Então, e outra coisa, não desista diante da primeira rejeição, faz parte. Rejeitou? Pega as sugestões, inclua nessa versão, e acha uma outra revista e submeta novamente. Tá? Outra coisa, jamais submeta mais de um periódico ao mesmo tempo. Isso é pecado mortal. Tá? Uma comunidade é muito pequena. A gente acaba descobrindo. Tá? Mesmo sendo internacional. Tá? Aqui. Como nós não sabemos escrever inglês, é sempre bom ter um dicionário inglês-inglês. Em papel, do jeito que vocês quiserem, mas é bom ter. E outra coisa, parece que o Google Tradutor não ajuda, mas utiliza o Google Tradutor ao seu favor. Você escreve uma frase, põe no Google Tradutor, traduz para o português, inglês, você vê se faz sentido. Você pode melhorar e ver se está fazendo sentido. Então, você usa o Google Tradutor ao seu favor. Não pegar simplesmente colocar o Google Tradutor, mas você usa. Para achar sinônimos, para achar antônimos, é muito bom. Tá? E outra coisa é o seguinte, o LaTeX. Eu sei que, na engenharia, poucas pessoas usam LaTeX, mas o LaTeX é um editor científico, free, e a formatação dele, a saída dele, ela é muito bonita. Então, esse negócio de numerar a tabela, ele faz tudo automaticamente. As referências também. Basta você colocar o estilo, eu quero estilo APA. É um comando, ele já vai colocar as referências no formato que você quer. Só que, assim, ele é chato, é meio chatinho de usar, mas eu acho que vale a pena. Eu sou uma usuária de LaTeX, eu acho fantástico, porque você não precisa alterar nada. Você pode usar o mesmo banco de dados e bibliografia para qualquer artigo. Basta você fazer referência. Então, numerar tabela, equação, não tem problema nenhum. Se aumentar... Então, eu acho que é bom usar o LaTeX. Mas isso tem um esforço para utilizar. Não é difícil. Os meus alunos, todos, agora estão usando LaTeX. Tá? Bom, então é isso. Tem alguns periódicos que só aceitam esse tipo. E... não deixem de ler esse artigo. Acho que eu posso até passar depois para todo mundo, da Technovation. E uma outra coisa que eu sugiro, só para encerrar, é o seguinte. Como a gente está falando em internacionalização, eu acho que é interessante que todo mundo tivesse o Research ID e um negócio chamado ORCID, ORCID, tá? Que você se inscreve, e isso é muito bom, porque aí conta o número de citação internacional e tudo mais.
Tem revistas que, na hora que você vai submeter, eles pedem o ORCID, a maioria deles. Então, exatamente. Então, eu acho que vale a pena todo mundo ter. Vai ser o futuro CPF de pesquisador, vamos dizer, tá? Bom, é isso. Eu falaria mais, umas 2 horas, mas... Está aberto aí. Bom, quem quer fazer pergunta? Microfone, por favor. Espera, tem que falar aqui, senão não... ORCIED. Pode falar. Bom, bom dia, né? Parabéns pela iniciativa, professor e professores. Eu sou bibliotecária aqui da Poli, então eu me interesso também muito pelo assunto, né? Não, só queria dizer que é isso mesmo, né? Eu acho que é importante porque vocês, pesquisadores, professores, vocês têm que publicar, têm que fazer o conhecimento circular, ficar conhecido, né? O artigo. E eu queria dizer, não sei se a senhora sabe, que existe um curso de redação em inglês dada pela professora Cristina Borba, né? Ela tem dado esses cursos há alguns anos para os alunos, e é muito interessante que vocês vão aprender a escrever em inglês. E ela, inclusive, faz a revisão também, se necessário, e ela dá esse curso de escrita científica. Outra coisa que eu queria dizer também, que as bibliotecárias, apesar de não darem o curso da escrita científica em inglês, elas também estão aptas a ajudarem nessa pesquisa bibliográfica, inclusive a procurar os journals o fator de impacto através do JCR, que é uma base que está dentro do Web of Science, né? Então, todo esse levantamento de vocês encontrarem o periódico que tem um maior fator de impacto, elas também podem auxiliar, né? E eu acho que o que eu queria dizer era mais isso, que eu acho essa iniciativa muito boa, que devia ser dada, né, todos os semestres para os alunos, e nós, bibliotecários, também nos colocamos à disposição para ajudá-los no que for preciso, principalmente no uso dessas bases, nesses levantamentos do JCR e outras coisas, no cadastramento no ORCID, né, que eles falam, no Research ID, e a gente está à disposição. Hoje à tarde mesmo nós vamos dar uma palestra para os alunos de pós-graduação lá da metalurgia. Tá? Então tá, obrigada. Perguntas? Eu sou o professor Leopoldo da Elétrica, gostei muito também. A minha pergunta seria se você puder comentar alguma coisa com relação à novidade, à ideia, porque, conforme foi dito, o editor sempre quer saber, e se tem alguma coisa, porque nem tudo é novo, mas também nem tudo já foi dito. Então, como que a gente potencializa, valoriza uma ideia que você teve? Às vezes, você pegou a ideia de 2 artigos e você fez alguma coisa. Em relação a isso, teria alguma coisa? Eu acho que, quando você vai preparar, você está falando da carta, né? Da carta e do artigo. Então, mas eu acho que você tem que deixar bem claro qual que é a sua contribuição. Né? Você pode dizer, olha, fulano fez isso, 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 e eu estendi para, em vez de o N igual a 3, para N igual a 5, alguma coisa assim. Mas você tem que deixar bem claro o que você está fazendo. Então, eu acho que, além de estar no artigo, como você vai escrever, na carta, você diz, olha, usualmente, para tratar disso, é feito isso, 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 e aqui estou contribuindo nisso, nisso e nisso. Tá? Então, mas acho que, na carta, quando você está escrevendo, é importante que você escreva isso. Tá? Não só simplesmente, olha, eu estou submetendo artigo com título, escrito por não sei quem, não sei quem, não sei quem, best regards, e acabou. Tá? Acho que vale a pena escrever um pouco mais, dizendo, olha, esse é um trabalho qual é o assunto, né, que trata de tal tema, né, e estou contribuindo, assim, parágrafo pequeno, quer dizer, carta para o editor não pode passar de uma página, tá? Não pode escrever uma novela. Mas, assim, primeiro parágrafo você apresenta e segundo o que você está, e best regards. Tá? Mais uma pergunta?
Lina, Paulino, sou professor aqui do departamento. A minha dúvida é a seguinte: quanto à metodologia, né, me parece que eles estão recusando estudos de caso único, né, aplicações de algum conceito com estudo de caso único. Eles, às vezes, querem, para fazer uma validação, né, aplicação em em 3 ou 4... Eu acho que faz sentido, porque você faz estudo de um único caso, que conclusão que você vai tirar? Você está olhando só para um. Acho que estudo de caso tem que ser pelo menos 2, para ser um estudo de caso. Você tem que ter um, que é referência, e um outro que você quer falar alguma coisa. Né? Essa é a minha opinião. Eu acho que estudo de caso tem que ter pelo menos... Tem um que você tem a referência, e você tem que ter algum que você tem que vai comparar o que você está propondo. Estudo de caso com um único caso, para mim, não é um estudo de caso. Tá? Obrigada. Uma salva de palmas para a nossa atleta de elite. Linda Lirô, parabéns, Linda, pela sua apresentação, muito obrigado. Nós vamos agora ter nossa segunda apresentação. Eu queria lembrar que nós temos um canal no YouTube que transmite tudo ao vivo. Isso vai acontecer também nos próximos seminários. Seria até bom a gente depois dizer qual é o canal aqui, viu, Álvaro? Porque a gente não divulgou ainda. E teremos todo esse material também gravado. Então, quero, inclusive, agradecer aqui a contribuição de toda a nossa equipe técnica, que preparou tudo direitinho para a gente fazer com que esse material seja um material disponível, que vai ficar aí como um legado para o nosso departamento e outras pessoas, né? Eu quero chamar agora os 2 apresentadores da segunda apresentação. A professora Marli Monteiro de Carvalho, que é professora livre-docente da Escola Politécnica, coordena o Laboratório de Gestão de Projetos, LGP, é uma das principais referências na questão de gestão de projetos no país. Coordena o Grupo de Pesquisa de Qualidade e Engenharia de Produto, o CAP, que é um dos núcleos de pesquisa do nosso departamento. Coordena o curso de especialização em Gestão de Projetos da USP e é membro do Conselho Editorial do Journal of Manufacturing Technology Management, do Journal of Modern Project Management e outros periódicos. E também o professor Eduardo Senzi Zancu, que é professor da Escola Politécnica, vice-coordenador do laboratório Inovalab, pesquisador do Observatório da Inovação e Competitividade, apoia atividades de empreendedorismo da Poli e atua em pesquisa em gestão do desenvolvimento de produtos. Chamar, então, aqui a professora Marli e o professor Eduardo Zancu, com uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Eu já carreguei a minha, você quer carregar? Bom, gente, bom dia, boa tarde, já está no meio do caminho, né? Vou falar um pouquinho, como é um seminário para um público heterogêneo, a ideia foi passar um pouquinho a ideia de como é o processo, numa primeira etapa, e depois falar um pouquinho da estrutura de tese por artigos. Eu já tive 5 alunos que defenderam nesse modelo, um modelo que eu estou achando bastante interessante, e eu queria compartilhar com vocês. Tá? Então, vamos lá. Então, desafio de publicar. Gente, é claro que tudo o que vocês escutaram aqui são questões fundamentais para publicar. Não vou repetir boa parte do que a Linda já falou e os outros que apresentaram antes, mas tem uma coisa que eu acho que é fundamental, né? O seminário é publicação a 1. Você só consegue publicar a 1 se tudo. Você tem que ter cumprido todos os fatores qualificadores, tem que escrever bem em inglês, tem que estar bem formatado, etc., etc. Mas tem que ser uma boa pesquisa. Senão, você não consegue colocar. Tá? Você tem que estar dialogando com o pessoal que é melhor na área. E isso é um esforço bastante grande e que tem que ser feito e toma tempo. Né? Então,
Você pode ter todos os fatores qualificadores. Se a pesquisa não for de qualidade, você não publica de jeito nenhum, né? Então, nós vamos falar muito de método aqui. Tá? Então, o que é um artigo A1, primeiro, né? É um conceito que varia de área para área, né? Pensando aí nas várias áreas de avaliação da CAPES. A nossa, aqui, da engenharia de produção, é a Engenharias 3. E varia temporalmente. Então, eu publiquei no artigo que era 1 em 2011, agora o fator de impacto dele está na ordem de 1,3, está a 2, e assim pode despencar. Né? E, por outro lado, tem alguns journals que estão subindo vertiginosamente, como é o Cleaner Production, que a gente vai mostrar para vocês. Então, existe um risco, né, mas é muito difícil você errar no extrato mais alto. No máximo, você, de um ano para o outro, submeteu num A1, ele vai virar 2. Né? Então, não é um risco tão dramático. Né? Mas o que é um A1? De maneira geral, na maioria das áreas, é um artigo que está indexado na Web of Science. E está indexado, portanto, no tal do Journal Citation Report, que é o relatório anual em que solta o fator de impacto e uma série de indicadores dos vários journals das várias áreas. Então, o journal, para ser A1, na nossa área, é um journal que está no quartil 1 da área que ele representa. Isso vai significar, mais ou menos, um journal de fator de impacto acima de 2,8. Tá? Existem algumas exceções, se a gente olhar lá, com fator de impacto um pouco mais baixo, que aí é um pouquinho de briga territorial de áreas dentro do comitê, mas, em média, é um journal com fator de impacto acima de 2,8 que tem aí a classificação A1. Tá? Então, é bem difícil publicar no A1. Onde eu vou achar? Né? Quem está fazendo doutorado tem que olhar, pelo menos, toda semana para essa base, que é a Web of Science, e, nessa base, a gente tem lá o Journal Citation Report. Então, a primeira coisa, comecei a fazer meu doutorado, eu preciso conhecer os grandes journals da minha área, porque são esses journals que eu tenho que ler. Né? Eu tenho que ler todos os issues, ver se saiu algum artigo no tema que eu estou pesquisando, e ler esse artigo, e trabalhar esse artigo, e tudo mais. Então, eu preciso estar muito familiarizado. Não é uma coisa assim, eu estou com o artigo pronto, eu vou escolher aonde publicar. Não, se você não está dialogando com aquele journal, dificilmente você vai conseguir publicar nele. Né? O que é um journal? O journal é uma comunidade de pesquisadores que está publicando ali, se lê, se referencia, né? Conhece o trabalho do outro. Isso não quer dizer que é clubinho, porque um journal tem aí milhares de autores que submetem com frequência, mas ele está sabendo o que está se discutindo sobre uma determinada temática. Então, submeteu para um journal, você não tem nenhuma referência daquele journal, por que você está submetendo para ele? Né? Então, você precisa conhecer muito. Significa que você vai ler durante o teu projeto de pesquisa inteiro, vai acompanhar o que está acontecendo naquele journal. Né? Então, é claro que eu preciso saber um pouquinho de bastidor. Aí eu vou lá no Journal Citation Report, digito o nome do journal, né? Dou uma olhada lá nele. Né? Aqui é, por exemplo, do Cleaner Production, que agora foi para 4,9 fator de impacto. Né, vem numa trajetória de subir, era 3,5, etc., etc. E é importante a gente ver também aqui esse impacto para 5 anos. Por quê? Porque, às vezes, um journal caiu um pouco. Por exemplo, o João, esse ano, caiu, o Journal of Operations Management. Caiu para 3, era 3, quase 4, caiu para 3,5, se não me engano. Mas é um journal que ainda tem 5 anos, 9. Quer dizer, é um journal muito forte na área. Então, a gente precisa entender um pouquinho esses índices, né, para poder trabalhar na avaliação. Tá, então, por exemplo, aqui na área, peguei uma área aleatória, na área de economics, por exemplo, eu tenho 344 periódicos. Né? Nessa área, qual o fator de impacto médio? 0,8. Né? Então, esse é o fator que está aí entre o quartil 2 e 3, que seria aí ou B1 ou A2. Tá? Então, a ideia do nosso sistema, pelo menos das engenharias 3, é muito alinhado com o sistema do Journal Citation Report. Tá? Bom, algumas premissas comuns. Publicar A1 é um processo individual. Vocês concordam? O que vocês acham?
Parcialmente. Parcialmente. Por quê? Porque tem o que a gente fala assim, né? Vai gravar, mas é muita hora bunda cadeira, tem que trabalhar. Então, tem um trabalho individual muito forte, mas trabalhar sozinho para publicar 1 a 1 é muito difícil, porque você tem aí uma série, que a gente fala em economia, externalidades. O grupo vai criando externalidades. Então, um passa para o outro. Se você tem um grupo forte, você tem muita alavancagem dentro do grupo, né? E se esse grupo se relaciona externamente, maior a alavancagem ainda. Tá? Então, quanto mais sozinho você for, mais difícil você publicar, porque você não se apropria dessas externalidades que o grupo vai te dar. Tá? Então, é um trabalho mais hercúleo, mas ainda possível. Então, se você está começando um doutorado, tenta trabalhar a ideia de fazer parte de um grupo. Frequenta a sala de pesquisa da sua área, né? Tudo isso é muito importante. As meninas trabalham ali, e os nossos pesquisadores, num esquema assim, quase que de o mais velho tutela o mais novo, vai ensinando, todo mundo já sabe bibliometria muito bem, depois de 3, 4 meses que entrou no programa. Por quê? Porque está frequentando essa linha. Eu acredito muito no esbarrão. Né? Na época virtual, o esbarrão é uma maravilha para pesquisa. Então, aquela concentração na salinha, as pessoas se conhecerem, as pessoas se olharem no olho, é fundamental para um bom trabalho de pesquisa. Sanduíche no exterior, né? Nosso grupo, a gente tem procurado que os doutorandos passem, né? Agora a gente está numa fase meio triste de falta de financiamento. A Aline, que é quem iria esse ano, está aí esperando ver o que acontece. Mas a gente tem mandado todos os nossos doutorandos para um ano no exterior, ou, no mínimo, 6 meses. E isso é muito importante para a publicação e para o diálogo com esses, porque são journals internacionais. Então, você, de alguma forma, você dá um frescor na sua base teórica, você fica muito no seu grupo, você acaba ficando com as mesmas referências, com a mesma ideia de pesquisa. A hora que você se expõe externamente, você dá uma mexida, né, na sua base de conforto, e isso é muito bom para a pesquisa. Né? E lá fora o pessoal é ruim, né? Então você vai expor teu trabalho, o pessoal critica, você vai numa conferência, o pessoal bate, e isso é um processo de aprendizado. Né? O pesquisador tem que ser um pouco masoquista. Né? Ele vai sempre estar sendo avaliado por pares, que é o processo de publicação, é avaliação por pares. Numa conferência, avaliação por pares. Os pares vão te questionar, vão te colocar na parede, e isso vai te dar uma dimensão das lacunas do teu trabalho que você precisa melhorar, e também uma voz de resposta, né? Te dá confiança, te dá certeza de que não, o meu está certo. Né? Tem os dois lados. Bom, então, outra premissa comum. Só se publica métodos quantitativos, isso é verdade? Em parte. O Paulino perguntou de estudo de caso único. Né? Gente, você publica qualquer método, desde que ele seja bem feito. Se é um estudo de caso único, longitudinal, um estudo de 3 anos, claro que você publica. Você não publica o estudo de caso único que você fez por Skype. Você não publica de jeito nenhum, aliás, nem múltiplo feito assim. Né? Então, você tem que ter um método por trás muito bem feito. Então, você publica artigo teórico, você publica artigo com base em revisão sistemática de literatura, você publica artigo de caso único, de casos múltiplos. Os objetivos do caso único, longitudinal, e do caso múltiplo é diferente, então você vai usar em situações diferentes, e os dois vão ser úteis se o teu trabalho está bem feito. Survey, você pode trabalhar vários tipos de modelagem estatística para entender os resultados do seu survey. Painel de especialista, o conjunto de métodos é enorme. E isso vem com um problema grande que eu acho que a maioria dos nossos alunos enfrenta: lacunas na formação de métodos de pesquisa. Tá? Sem um método de pesquisa bom, você não publica. Tá? Então, se o método for robusto, a despeito do método, você publica. Se ele for ruim, pode ser quantitativo, pode ser o que for, você não vai publicar o artigo. Tá? Como é que a gente melhora o método? Né? Claro que tem a disciplina de metodologia, que é importante, mas
você tem que trabalhar muito bem o protocolo e tem um conjunto de softwares que ajudam muito nisso, a deixar a sua análise mais robusta, né? E a gente costuma pensar em software só no quantitativo. Talvez por isso se publique mais no Brasil quantitativo. Por quê? Porque se erra menos no método, né? Os estudos de caso, em média, no Brasil, são muito mal conduzidos e muito mal analisados. Por isso que não publicam lá fora. As revisões de literatura também são muito mal feitas, por isso que não publicam lá fora em journals importantes. Tá? Então, você, quando está fazendo uma revisão de literatura, você tem que dar uma contribuição, você tem que propor uma modelagem, tem que fazer uma análise robusta e baseada num método bom. E aí, é claro, hoje meus artigos mais citados são de revisão sistemática de literatura, porque, é claro, um pesquisador novo, com interesse no tema, ele pega um bom artigo de revisão de literatura e está com meio caminho andado. Mas dá trabalho, né? Então, eu acho que a gente tem que investir muito em método. Aqui, algumas sugestões, né, de softwares, mas é importante que vocês se familiarizem, que escolham, que trabalhem esses softwares. Tá? Então, vamos lá. Artigo de revisão sistemática de literatura. Esses primeiros, até o VOS Viewer, são artigos de bibliometria tradicional. Então, puxa dados, os metadados, trabalha em redes, faz esse tipo de análise, faz clusterização, faz índices de centralidade, intermediação, etc. O Tropes é um que pouca gente usa, que é um que faz análise semântica, que é muito interessante. Tá? E os dois últimos, a maioria de vocês deve conhecer, que são aqueles que tratam referência, mas eles já ajudam numa análise de conteúdo básica, porque você coloca todos os PDFs lá dentro, você consegue fazer marcações. Então, aquela análise de conteúdo que ainda é no braço, você também consegue fazer nesses softwares. Estudo de caso. Estudo de caso, principalmente se for de casos múltiplos, você precisa usar um recurso de análise de conteúdo, que são esses dois softwares, tem mais outros tantos, mas eu pus esses dois. Tá? O nosso grupo, a gente está mais familiarizado com o NVivo. Tá? Mas existem outros softwares. Por quê? Porque isso dá uma robustez na análise. Quando você está trabalhando 4, 5 casos, o teu jeito de grifar com caneta pincel já não funciona tão bem. Você vai se perdendo no volume de dados, nas transcrições, e você precisa de um socorro metodológico mais forte, né? E, na parte de métodos quantitativos, o pessoal está mais acostumado, né? Então, o SPSS e outros softwares estatísticos, onde você pode fazer as análises multivariadas em geral, e esses três últimos aqui fazem o que a gente chama de modelagem e equação estrutural sobre bases diferentes, né? Então, esses dois trabalham. Esse aqui trabalha mais o modelo do Smart PLS, né, que é o Partial Least Square, e esse outro é o outro modelo de equações estruturais, que são formas bastante interessantes de publicar. Né? Principalmente esses dois são muito valorizados nos journals A1. O John, por exemplo, fez um edital falando mal do Smart PLS, que foi publicado agora em 2015. Por quê? Porque o Smart PLS ele é usado... esses dois modelos aqui exigem amostras muito grandes para você trabalhar o modelo que você está desenvolvendo. Já o Partial Least Square ele consegue diminuir o tamanho da amostra. E, em linhas gerais, o John fala assim, isso é uma desculpa para publicar com a amostra pequena. E, na verdade, não é, porque ele também permite modelagem, modelos formativos e reflexivos. Bom, não vou avançar nisso, mas ele tem algumas vantagens efetivas com relação aos outros modelos. Tá? Então, gente, em linhas gerais, é muito bom saber aquela teoria de revisão de metodologia, para que serve cada um dos casos, como é que são as estratégias, mas, se eu não sei fazer o protocolo e fazer a cozinha bem feita, também não publica. Tá? Bom, demora muito publicar um A1? Olha, demora muito menos que publicar um B3 no Brasil. Tá? O primeiro sim e não do editor é muito rápido, você recebe em 15 dias. Né? Então, resposta muito rápida também não é bom. Se vier em 15 dias, você não precisa nem ler o e-mail, o editor que te barrou. Pode chorar. Né? Mas, se você, em média, você já tem, nos primeiros 4 meses, a primeira revisão. Se você
trabalha rápido essa revisão, você tem até 90 dias. Se demorar 90 dias, seu processo vai ficando lento. Mas, se você trabalha rápido essa revisão, você encurta o tempo. Então, eu tenho lead time de publicação de 6 meses entre a submissão e entre o texto estar editado e disponível à rede. Então, depende muito da sua disciplina, de dar resposta rápida nos processos intermediários, e é muito difícil um journal de elite demorar mais de 4 meses para dar o primeiro resultado. Tá? Então, lá fora é muito mais rápido. Aqui no Brasil, o tempo médio de revista nacional é mais de 1 ano. Né? Então, aqui é mais lento do que lá fora. Tá? E muitos dos journals, as bases mandam pesquisas para as pessoas que submetem. Né? Então, isso gera uma pressão para o grupo editorial do journal, né? Que vários deles são remunerados. Então, você tem uma pressão pelo processo disciplinado. É muito tranquilo essa questão do processo. Então, se você acelera os seus tempos, é muito tranquilo 1 ano de publicação entre a sua submissão e o artigo estar publicado. Bom, gente, fazendo uma síntese dessa parte mais geral, então, primeiro, para publicar num Journal A1, você tem que conhecer ele profundamente. Se você não lê, não conhece, não sabe quem publica lá, o que eles estão discutindo naquele journal, nem submete. Tá? Você precisa conhecer. Isso conhecer você vai ler ele durante todo o teu projeto de pesquisa. E é muito bom, se você está acompanhando os principais journals da sua área, a chance da sua pesquisa ser de primeira linha é muito grande. Tá? Então, primeira coisa, achar uma lacuna de pesquisa. Porque, se você não tiver uma contribuição clara num periódico A1, você não publica. Tá? E aí também tem o charme de você fazer bem uma introdução. A Linda falou um pouco, mas vender o peixe é muito interessante. E isso é feito na introdução, e as pessoas fazem uma introdução muito burocrática. Então, introdução e discussão de artigo são as sessões fundamentais. Né? Porque é lá que você está deixando bem clara a lacuna, e depois como você cumpriu e como você contribuiu para a literatura, para a prática, né? E o que você deixou de janela aberta para o futuro. Então, é muito importante que você trabalhe bem essas sessões. Então, tem gente que vai, põe nos resultados, e chega no final, está cansado, faz uma conclusão desse tamanho. Acabou com o artigo. Né? Você acabou com o teu trabalho de 1 ano ali. Por quê? Porque você não se deu tempo de refletir melhor, e para um journal desse, você tem que ter claro qual que é a contribuição. Porque, se você não deixar claro para os avaliadores, eles não vão publicar seu artigo. Tá? Bom, em linhas gerais, é isso, né? Os métodos robustos. Números especiais são muito bons. Eu acho, principalmente, são bons para potencializar a citação, porque você, no número especial, você tem risco do editor não fechar o elenco, e aí esse número especial ser absorvido pelo journal, os principais. Então, há um risco no número especial, mas há um benefício. Qual que é o benefício? Você está colocando num special issue que é sobre a temática que você está trabalhando. Então, isso potencializa a citação, potencializa a leitura do teu trabalho, que é o que você quer quando você põe num journal de primeira linha, né? Que você tenha essa exposição do seu trabalho para a comunidade internacional. E, é claro, como a Linda falou, tem que estar bem escrito. Né? Se a pessoa não entende, é uma comunicação escrita, um artigo. Então, se não estiver bem escrito, bem formatado, as figuras claras, isso não publica. Bom, para fechar, então, vou falar um pouquinho da tese por artigos. Já defenderam 5 teses por artigo. A semana que vem a Sandra qualifica por artigos. E a gente está enfrentando esse desafio. Tem um desafio, por quê? Porque a maioria dos membros da banca não está acostumado com esse modelo. E é difícil para o avaliador trabalhar a avaliação de uma tese por artigos. Então, os alunos, além de ter a dificuldade de gerar os artigos, ainda têm a dificuldade de fazer um texto integrativo muito forte para explicar a tese, porque cada artigo está se autoexplicando. Agora, para você explicar a tese por artigo, é o texto integrativo que faz isso. Qual que é o método da tese como um todo, qual é a relação entre artigos. Então, é bastante trabalhoso para os alunos. Só que, para quem está fazendo um doutorado hoje e quer ficar na vida acadêmica, publicar é fundamental. Né? Então, a Sandra está prestando um concurso, acho que agora, né, lá em Campina Grande.
Não, João Pessoa. João Pessoa, né? Nas 2 vagas que tem lá, tem pesquisadores com 3 JCR, jovens pesquisadores com 3 JCR. Né? Então, é esse a pedreira que vocês vão ver numa universidade, né, que é uma universidade do Nordeste, e você tem, nas 2 vagas, 2 candidatos fortes com recém-doutores, também pesquisadores jovens, com 3 produções. Então, a pedreira é grande. Né? Então, você já focar, desde o começo do seu trabalho de tese, em publicação, é uma vantagem para vocês, porque, em geral, quem faz o outro formato começa a publicar depois que acabou a tese. Então, você vai começar a publicar depois de doutor? Complicado, né? Como é que a gente tem organizado? Então, no primeiro ano, o aluno já começa a procurar lacuna. Né? Então, os principais journals da área a gente já conhece, ele já acompanha, já começa ali, e no grupo também socializar, discutir, né, e com grupos de pesquisa próximo. Então, por exemplo, na área de sustentabilidade, PSS, Aline, por exemplo, trabalha muito próximo do pessoal, tanto de São Carlos como do pessoal de Santa Catarina, Taila, ou Cauchique, e tudo mais. Né? Então, aqui a gente faz um conjunto grande de revisões sistemáticas de literatura, ainda não fechadas. Então, são comuns artigos com a característica mais nacional e artigos multiautores, né? 3, 4 autores, que são as pessoas envolvidas no grupo que estão pesquisando. Dali, a gente vai tirando as lacunas daquela área de pesquisa, para a pessoa, ó, você vai por aqui, o seu doutorado vai por aqui, o seu mestrado vai por aqui, que é nesse processo de discussão. E é muito bom que participem. Então, por exemplo, agora a Aline, a Lorena, a Grazi estão trabalhando no artigo de revisão de literatura de Circular Economy. Por quê? Porque isso é um tema transversal no trabalho das 3. Então, esse tipo de ação, além de melhorar, né, a tua pesquisa para frente, porque vai dando uma robustez no teu quadro teórico, né, já potencializa os primeiros artigos. Dificilmente aqui você tem um grande artigo. Tá? Dificilmente aqui você tem um grande artigo para publicação num jornal de primeira linha. É nessa fase, aí essa fase tem um pouquinho do isolamento, que é a hora que o pesquisador vai montar o modelo teórico dele. E aí, é claro que tem todo o método de revisão sistemática de literatura apoiando, mas tem todo o processo criativo e dedutivo de proposição do modelo. Teórico e conceitual, pensar as proposições e vender essas proposições como relevantes para o ambiente externo. Tá? Então, essa hora é menos a hora do grupo e mais a hora do doutor, né? A hora que você está começando a ficar doutor, né? De você propor o seu modelo conceitual. E aí, depois, vem os artigos de campo. Né? Eu gosto muito de trabalhar com meus doutores, relações quali e quant, né? Mas a gente vai ver aqui, por exemplo, o Fabião usou só quali, usou só pesquisação, e pesquisação numa única empresa. Né? Então, varia um pouco, né? E depende do tema de pesquisa, do que o pesquisador está se desafiando para fazer. Tá? Então, esses são os processos. Então, alguns exemplos. Tipicamente, da primeira fase, um artigo na área de sistemas de inovação, né, começou a ser desenvolvido na disciplina do Salerno, a Ana, que o tema dela é Open Innovation, a Kumiko, que o tema dela é Innovation em Tecnologia da Informação. Então, tipicamente, um trabalho que envolve várias pessoas e que está numa fase ainda preliminar, não tem aí um modelo, não tem uma proposição. Né, um trabalho ainda de procurar lacunas, tá? Mas já dá para publicar. Né? Aqui, nessa fase, já é uma etapa mais forte. Né? Então, é uma etapa que eu vou propor modelo conceitual. Né? Então, tem que ter uma robustez, tem que ter um método muito interessante, mas tem que ter a cara para bater de proposição de modelo. Tem que ter uma contribuição teórica maior. Aí você emplaca. Esse é um journal de fator de impacto 2,5, 2,4, mais ou menos. Tá? 1A2. E, nessa última fase, aí é o seu modelo. Aqui é um modelo que teve uma fase, né, de virar um modelo teórico, depois ele foi
testado através de survey, validação por equações estruturais, e aí publicado num journal esse fator de impacto 2.8. Tá? Então, a ideia é que você vai estruturando o seu trabalho dessa forma. E isso é muito produtivo. Tá? Então, alguns exemplos de tese para o doutorado desse grupo mais recente. Então, a tese do Mauro. A tese do Mauro já tem 3 artigos publicados com JCR. O primeiro foi um estudo de casos múltiplos, foi publicado no Journal of Cleaner Production. A parte do survey tem um submetido, que é o modelo completo, com a validação nas equações estruturais, que ainda não foi, está em processo. Um parcial, né, que é um estudo preliminar da análise fatorial exploratória do survey dele, já foi publicado no International Journal of Project Management. E o painel de especialista que ele usou para validar o instrumento e o modelo, antes de ir a campo, também virou um artigo no Project Management Journal, que tem um fator de impacto 1 ponto qualquer coisa. Tá? Então, a estrutura... E ele tem mais uns 2, 3 nacionais pendurados aqui. Tem 2 na revista Produção e outros em revistas menores. Então, que foram daquelas fases iniciais que eu comentei para vocês. Se o Mauro tivesse esperado terminar o trabalho dele para começar a produzir, ele não teria esse resultado. Agora, é difícil, gente. Por quê? Porque a banca não entende ainda no processo e se apanha muito nessa defesa. Então, você fala, poxa, eu publiquei um monte de artigo e estou apanhando desse jeito na defesa, e, às vezes, você vê um cara defendendo no esquema convencional e tudo bem. Né? Por quê? Porque é fácil de ler, é fácil de entender para o avaliador. Gente, vale o desafio. Né? Porque ele já está num programa de pós-graduação. Ele já é professor, já está orientando gente. Né? Então, acho que vale o desafio. Não é fácil, não. É duro para vocês, mas vale o desafio. Esse trabalho do Mauro foi muito difícil, muito fácil de fatiar. Por quê? Porque era um trabalho que usava essa lógica qual e quant. Então, tinha os artigos de revisão de literatura, os artigos de painel de especialista, o artigo qualitativo e o artigo quantitativo. Muito fácil de fatiar. O trabalho do Fabian foi mais difícil de fatiar. Esse trabalho foi feito em conjunto com o Eduardo. O Eduardo é co-orientador do Fabian. E o Fabian, ele veio para mim e falou assim, olha, eu quero fazer pesquisação numa empresa de cosméticos. Né? E foi... Uma grande empresa de cosmético, líder na área de ecodesign. Né? E ele queria fazer pesquisação. Eu falei, você está louco? Nós vamos fazer o seu trabalho só com pesquisação. É complicado num doutorado na engenharia. Né? E foi fundamental para ele ter sido feito no modelo de artigos, porque isso foi dando segurança da qualidade do trabalho que estava sendo desenvolvido. Porque, se ele tivesse entregue uma pesquisação ao término, sem ter recebido o feedback que ele recebeu dos pareceristas, ele iria muito mais vulnerável, né, na crença de que a tese dele era muito interessante. Então, eu acho que esse processo, e o processo de particionamento, nesse caso, é muito mais difícil. Por quê? Porque é uma pesquisação longitudinal, de 5 anos, esse trabalho, um trabalho de fôlego muito grande. Mas mais difícil de particionar, como a gente fez o do Mauro, ele já era modularizado, então a lógica de artigo mais fácil. Né? Então, no caso do Fabian, foi muito mais difícil particionar. Né? Ele tem 2 artigos, esse aqui já está no processo, na segunda versão de revisão, né? E esse aqui ainda está em fase de submissão. E esses aqui já estão publicados. Né? Então, esses 2... Esse aqui é o revisão de literatura modelo dele. Tá? Então, ele apresentou o modelo. Esse aqui, ele fatiou o modelo dele para gerar mais 2 artigos, um mais na parte de change management e o outro mais na parte de ecodesign, propriamente dito, alinhado com os sistemas de inovação. Mas, quando você usa qualitativo e o trabalho é muito integrado, é muito mais difícil particionar por artigos. Então, o desafio é bem maior. Tá? E, no caso, como é que é a qualificação de um trabalho, uma tese por artigos? Né? Então,
No caso da Sandra, são 3, a Sandra já tem 2 publicações também. E uma coisa que eu acho muito interessante, pus o caso da Sandra por causa disso, ela foi fazer sanduíche em Cambridge. Então, desse processo de sanduíche em Cambridge, surgiram vários outros trabalhos, né, relacionais com o grupo do Steve Evans, né, e com doutorandos, pós-doutorandos dele. Então, essa relação que eu falei para vocês, né, uma tese bem feita, com artigos com potencialmente A1, você tem que ter esse grupo, essa densidade, essas externalidades, isso te ajuda muito a produzir. Tá? Então, isso aqui, esse não é um artigo de primeira linha, né? Mas dessa parceria agora tem uma submissão que foi para o Special Issue, agora convidado para um Special Issue de Circular Economy. Então, essa ideia aqui é muito interessante, né? A ideia do grupo gerando densidade no trabalho, mas tem uma hora que o trabalho é individual, que é você, doutor, propondo seu modelo. E esse artigo tem que existir, porque esse é o seu artigo de entrada no mundo acadêmico. Bom, gente, é isso. Obrigada. O nosso tempo está adiantado. Eu queria propor, Marli, que a gente fizesse a apresentação do Eduardo e, em seguida, a gente faz a discussão. Pode ser, Eduardo? Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Eu mostrar uma perspectiva evolutiva. A Marli e a Linda já são campeãs olímpicas das publicações, né? Usando a analogia aqui do Mauro, eu estou numa trajetória de criar mais massa crítica, de montar equipe, e queria mostrar para vocês algumas estratégias que eu tenho usado para tentar progredir na linha de publicações para publicações cada vez de maior qualidade, né? 2 coisas que eu queria falar. Primeiro, que é importante a convivência e a disseminação de experiência. Eu tenho tido a oportunidade de aprender muito com a Marli, com o trabalho que ela mostrou com o Fabien. Então, a gente aprende sobre o processo, a carta para o editor, que a Linda falou, a forma de vender o peixe para o editor, mostrar a novidade do artigo. Então, tem um aprendizado sobre a velocidade de revisão, a carta de revisão, enfim, tem um processo que a gente, nessa convivência, aprende. Acho que, para isso, o seminário aqui também é bom. E segunda coisa que eu acho importante é conseguir virar a perspectiva de algo que é chato, cobrança, preciso publicar porque a CAPES, porque a nota, porque vou ter que fazer um concurso, para algo que bom, esse é o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer, e por isso eu estou fazendo um trabalho bom e consigo ter, com os feedbacks das revistas, um bom aprendizado, né? Acho que virar a chave é difícil, porque a gente está sob pressão, eu também. Então, tem que mandar artigo para conseguir publicar, para conseguir a bolsa PQ, para conseguir... mas a gente, quando consegue virar a chave, acho que é uma satisfação muito grande. Eu tive, esse ano, só para citar um exemplo, uma submissão que eu fiz de um trabalho que vem sendo feito de coleta de dados e análise de 3 anos na área de ensino de engenharia. Tem bastante gente envolvida, tem a densidade que a Marli falou, e esse trabalho, num estágio que eu fiz, financiado pela FAPESP, no exterior, no final do ano passado, com a colaboração do professor do exterior, a gente conseguiu formatar um artigo muito bom, que eu fiquei, assim, uma das primeiras vezes que algo mais autoral, que eu fiquei bastante satisfeito, ou recentemente muito satisfeito, e foi para uma revista top. Aí o que a Marli falou, o processo de revisão nesses journals altos é célere, é rápido, e ele é muito bom em termos de feedback. Então, o próprio editor já dá um feedback rápido em 1 semana, 15 dias, passou para os pares, e o retorno que a gente vê, infelizmente, não foi aceito. Mas o aprendizado de ler o feedback das pessoas top no mundo naquela área foi muito grande. E agora a gente está no processo de finalizar uma submissão para um journal inferior. Os próprios revisores recomendaram uma resubmissão num outro journal, dadas as características daquele journal, que não tem nenhum
uma publicação de autores brasileiros nos últimos 10 anos nesse journal. Ele tem um predomínio muito grande de autores americanos, 89%. Era muito difícil entrar, mas foi um grande aprendizado. Então, quando a gente sai do sufoco e vê como aprendizado, eu acho que é muito bom. Eu vou falar rapidamente, por causa da hora também, de 7 pontos que eu tenho trabalhado, procurando melhorar o nível das publicações. Algumas publicações que eu vou mostrar não são A1, são B2, mas ajudam na construção da massa crítica que a Marli contou. Uma das coisas que a Marli finalizou a apresentação dela é explorar números especiais. Os números especiais têm uma tramitação geralmente mais rápida, abre mais espaço para um conjunto de publicações numa dada área. Então, se você está trabalhando naquela área, isso faz uma submissão convencional, quer dizer, tem que achar um espaço de novidade dentro dos quesitos editoriais. E, no caso de um número especial, tem que preencher um número inteiro com temas daquela área, quer dizer, tem mais espaço para discutir o tema, para dialogar um maior número de artigos sobre aquele tema específico. E o que a Marli falou também amplia as chances de leitura e citação. Então, tem 2 exemplos aqui. Um é sobre a revista Production, só para mostrar o que é um calendário típico de um número especial, né? Bem rápida a resposta, e depois até a fase de editoração e publicação, quer dizer, tem um esforço concentrado do editor convidado para fazer esse número. E o outro caso é um caso meu de 2008, que é a minha principal publicação era um periódico A2, ele caiu, acho que, para B1, mas foi um número especial do meu principal trabalho meu do doutorado, que tem um alto número de citações. E tem um outro ponto que a Marli falou, né, a combinação com autores internacionais, que potencializa a divulgação do trabalho e a melhoria do trabalho. Eu vou falar isso depois. Segundo ponto, usar, principalmente nas fases iniciais do trabalho, uma estratégia que também tem seus riscos, de ter um bom trabalho, em vez de submeter para um journal B3, B4, ou tentar um mais alto, sabendo que não vai dar, e depois ir descendo, utilizar um congresso para discutir o trabalho. Então, tradicionalmente, quando você já está com um trabalho razoável, tem um anseio de tentar mandar para uma revista B1, A2, e aí o que acontece tradicionalmente? É negado, e você vai descendo, e tem um processo super longo, né? Uma outra alternativa é pegar um artigo que está num nível que é tipicamente acima de um evento, submeter para o evento e aí participar ativamente daquela comunidade, ir no evento, discutir, participar, se dedicar na apresentação, o que pode, não é garantido, resultar no convite para a submissão de números especiais ligados ao evento. Então, alguns eventos têm participação de journals que contam com coeditores especiais para aquele evento, para tirar os principais artigos, e depois, com incremento de conteúdo, geralmente tem que ter 50% a mais de conteúdo, quer dizer, você modifica, melhora, mas já tem uma porta de entrada com uma avaliação mais rápida também. Bom, tem um risco que é não ser selecionado. Então, você pega aquele artigo seu que era bom, podia ter mandado para um journal e tentado ir descendo os níveis. Outra alternativa é seguir esse caminho, né? Tem um artigo agora recente, meu, em coautoria com o mestrando Luiz Durão, que a gente seguiu esse caminho e conseguiu, hoje de manhã veio uma resposta positiva. Não é um journal tão alto, eu não sei exatamente a classificação, porque não tem publicações brasileiras, ele não foi avaliado recentemente, mas está indexado no Scopus, quer dizer, tem uma presença importante na área. Tá? O terceiro aspecto é começar a formar a equipe e os próprios pós-graduandos contarem com o apoio de alunos de iniciação científica e de trabalho de fim de curso, que são os nossos graduandos, que tipicamente são alunos muito bons. Então, uma forma de trabalhar é tentar alavancar o potencial, a ajuda, a colaboração de alunos de iniciação científica que têm, geralmente, uma boa capacidade de trabalho, conseguem coletar dados, conseguem montar cenários, têm muita capacidade analítica e conseguem chegar até a conclusão de análise. Na escrita, tipicamente, a experiência que eu tenho é que
os alunos de iniciação científica ainda não têm toda a maturidade necessária e carga de leitura necessária para conseguir fazer um bom texto de artigo acadêmico. Então, a participação conjunta de mestrandos e doutorandos com iniciação científica pode resultar num bom artigo. E tem um exemplo aqui de 2015. O trabalho, essencialmente, o conteúdo evoluiu a partir de uma iniciação científica da FAPESP, de uma aluna nossa, e foi retrabalhado, melhorado e aprimorado e aprofundado por um mestrado que foi concluído nesse ano agora. Outro exemplo que a gente tem de trabalho com alunos de graduação é por meio de trabalhos de fim de curso. Nem sempre um bom trabalho de fim de curso, um ótimo trabalho de fim de curso, vai ser um bom material para um artigo, porque o trabalho de fim de curso ele tem, aqui na engenharia de produção, um cunho bastante aplicado, prático. O aluno tem que resolver um problema prático, e muitas vezes, ao fazer um ótimo trabalho de iniciação científica, de trabalho de fim de curso, não necessariamente tem toda a carga de novidade e teórica necessária para fazer um artigo. Então, tem recentemente um trabalho de uma aluna que fez um trabalho com uma nota muito alta e foi bastante elogiado. A gente comentou na defesa a possibilidade de transformar num artigo e a gente tem tido dificuldade em emplacar esse artigo. Tá? Mas, se combinar com outros apoiadores, é possível. Tá? Então, tem um exemplo aqui de 2016, um artigo B2, também num número especial, que contou com a colaboração da Silvia, que é uma mestranda, agora mestre, orientada pela Marli, e o levantamento prático, o trabalho prático, foi feito no escopo de um trabalho de fim de curso, o Leonardo, que era nosso aluno de graduação. Então, acho que a dificuldade é continuidade. O aluno de graduação ele tipicamente sai depois da graduação, então ele não vai conseguir continuar. O trabalho de graduação geralmente é feito em português e é muito extenso, então resumir ele sem um embasamento teórico que requer para um artigo não é muito fácil. Um ponto que a Marli falou, explorar a coautoria com autores internacionais, acho que ajuda no conteúdo, traz uma outra perspectiva, traz um outro conjunto de bibliografias, então complementa uma visão que se tem no grupo com outras referências, bibliografias, materiais. Muitas vezes, como a Linda falou, os holandeses, na Alemanha, em outros países, as pessoas têm um nível de inglês, em geral, na média, mais alto do que o nosso, então também ajuda na revisão do texto. Né? Agora, a dificuldade é que requer criar essas parcerias por meio de programas de doutorado sanduíche ou projetos específicos. É um trabalho evolutivo e que tem que ser feito. Né? Esse também não é um artigo top, mas ele dá a base para a gente agora trabalhar no próximo nível. Então, é um artigo que tem a colaboração de um professor da Unimep, que coordena o lado brasileiro do projeto, e um professor da Universidade de Darmstadt, o nosso mestrando, e um doutorando lá da Alemanha. Penúltimo item, como escolher o journal, acho que foi bastante já falado aqui pela Linda e pela Marli. É importante também explorar, dependendo da fase da pesquisa, não somente o A1, o A2, mas outros bons journals que têm uma boa reputação na área, mas que, eventualmente, no Qualis, o Qualis não é o único critério que a gente vai usar, ele é muito importante, para o programa, mas, dependendo da situação, você tem que ter flexibilidade e aceitar outra classificação. Né? O artigo que eu citei logo no início, que eu fiz, que me deu bastante satisfação recentemente, que é muito bom, a melhor classificação que a gente encontra para uma submissão em Engineering Education, que é a área que eu estou trabalhando, é um journal que, infelizmente, na Qualis ele é B2. Tá? Ele tem a área tem um journal muito reconhecido internacionalmente, que é o Jornal Americano, e depois tem esse. Então, a escolha entre tentar, fora da área, um encaixe que não é perfeito e um encaixe possível, melhor o caminho que eu estou seguindo é esse caminho, no caso, B2. Tem formas de avaliar se o artigo, apesar de Qualis não muito alto, é um journal bom.
Então, tem as métricas do CIMAGO, que a Linda citou, né? A gente consegue verificar se o journal vem com uma tendência de crescimento, de exposição e de qualidade, né? E, por fim, só para finalizar, falamos de algumas ferramentas. Hoje tem uma nova, emergente, muito boa para revisão de textos em inglês, que é o Grammarly. Eu tenho usado recentemente para revisar os textos em inglês, então ajuda muito em detalhes, preposição, quer dizer... da Marli. A brincadeira já está aqui. Vamos finalizar com a brincadeira. Enfim, e tem todos os apoios para referência, como Mendeley, EndNote e outros, mas uma revisão mais automatizada, com apoio do software para texto, o Grammarly tem sido bastante útil. Tá? Queria encerrar, então, agradecer a oportunidade e passar aqui a palavra para o Mauro. Pode aplaudir aí. Questões finais agora, então, para a Marli e para o professor Eduardo Zancu, por favor. Tá bem. Boa aula. Se identifique, por favor. Boa tarde, meu nome é Elizabeth, eu sou professora do PSI. E eu gostei muito da apresentação de vocês, foi muito útil para nós. E o que nós verificamos quando a gente submete um artigo numa dessas revistas, eles solicitam que a gente deva indicar os revisores, os nossos pares. Então, como é que está sendo o procedimento de vocês? Porque muitas vezes o pessoal fala, puxa, ele tem o QI, né? Ele tem um grupo de pessoas no exterior mesmo, e que ele acaba indicando o conhecido para revisar o artigo, e isso facilita, de alguma forma, a publicação. Como é que vocês têm tratado este ponto? A gente tem muita dificuldade de indicar, primeiro, que não existem revisores hoje, né? As revistas hoje elas têm uma dificuldade de encontrar revisores, e indicar a melhor pessoa para fazer a revisão do seu artigo. Como é que vocês tratam esse problema delicado? Alguns journals, de fato, pedem, não é a regra, mas alguns journals pedem. E isso, em conferências, a gente já discutiu isso, e a tendência nossa é pedir para alguém próximo avaliar. O que não é legal. Então, por exemplo, aquele artigo do Technological Forecast to Social Change, a gente citava um modelo, a gente pediu para aquela pessoa avaliar. E ela avaliou. Então, muito legal isso. É claro que você pode, mas o editor vê, entendeu? Como a Linda comentou, a comunidade é pequena. Se você está querendo fazer tramóia, isso parece muito rápido. Então, o ideal é que você, como a gente falou, eu estou lendo aqueles artigos daquele journal, eu estou submetendo, e o meu artigo dialoga com 4, 5 artigos importantes daquele journal, que eu citei, que fizeram parte do meu quadro teórico, eu destaquei. Eu vou pedir para eles avaliarem, entendeu? Não é para o colega da USP São Carlos, não é para o colega de Santa Catarina, é para esses caras que eu vou pedir. E o editor valoriza isso, né? Não sei se isso é verdade em todos os contextos, mas essa é a política que a gente tem adotado. E você recebe um feedback muito legal. Muito legal, porque, às vezes, quando alguém te cita e você é chamado para avaliar o artigo, né, acontece muito. Os artigos de revisão de literatura acontece muito, né, que alguém cita o meu artigo de revisão de literatura e vem para mim para eu avaliar. Eu gosto muito, porque, às vezes, a pessoa até coloca o seu trabalho de um jeito errado, ou isso é muito legal, né? E o editor, se ele percebe alguma coisa, é claro que ele não vai mandar para alguém que ele acha que tem um favorecimento implícito. Ali é uma sugestão de nomes, né? Não um mandatório de nomes, né? Tanto é que eu já vi colegas comentarem que sugeriram e a pessoa não avaliou, não ficou nem sabendo. É uma sugestão de nome, né? O editor não se compromete a escolher aquelas pessoas que você está sugerindo, né? Complementar bem rápido. A última vez que eu submeti que tinha um pedido de recomendação, o journal
ele mencionava que era para compor a base de avaliadores e que aqueles avaliadores não seriam usados, no caso, no meu artigo. Então, eles querem, às vezes, aumentar o conjunto de pessoas. Tem uma submissão do Brasil, às vezes você sugere um colega daqui, ou outro de outros países, enfim, aí aumenta a base. Oi, Eduardo, estou no 2º ano do mestrado da Engenharia Química aqui da Poli. Primeiro que eu reparei que teve 2 trabalhos da Silvia Takei que foram usados como exemplo, aí, como ilustração. Eu conheço ela desde a época que a gente trabalhava junto na Poli Júnior, e é muito inspirador ver o trabalho da pessoa que você conhece sendo, assim, de certa forma, reconhecido, né? Porque eu imagino que vocês, por alguma razão, escolheram esse trabalho para ilustrar. Mas, enfim, a minha pergunta era para a professora Marli sobre a tese em formato de artigos. Eu sou aluno de mestrado, a minha dissertação vai ser no formato tradicional, mas eu tive a oportunidade recentemente de colaborar com uma dissertação que vai ser escrita nesse formato de artigos. E eu queria saber a opinião a respeito de se isso seria indicado para mestrado ou para doutorado, enfim, se tem alguma diferença entre você escrever uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado nesse formato de publicação de vários artigos. Bom, a diferença básica é o tempo, né? Porque no formato de artigo, no nosso regulamento, tanto mestrado como doutorado, você tem exigência de um artigo aprovado, né? E essa exigência é muito tirana para o mestrando, porque o doutorando, esse primeiro artigo aprovado, às vezes vem em decorrência do próprio mestrado dele, que ele vai continuar para o doutorado. Então, ele tem um trabalho em andamento que o primeiro artigo sai no primeiro ano. O mestrando, ele está se apropriando, ele tem um tempo de aprendizagem que é muito difícil ele gerar um artigo capaz de ser publicado antes de 6 meses, o que significa, porque o tempo ideal de um mestrando são 2 anos, né? Então, para você ter um artigo aprovado, você tem que gerar o artigo entre 6 e 8 meses do teu primeiro ano. E aí fica difícil. Tanto é que eu não fiz. A Silvia seria uma que poderia ter feito esse modelo, porque ela veio do trabalho de conclusão de curso dela, gerou 1 a 2. Né? A Silvia é muito outstanding, né? Ela gerou um artigo no International Journal of Project Management, e, nesse artigo, só que ela mudou de tema. Então, ela não tinha como articular. Né? Então, ela até gerou esse aqui, foi aprovado depois da data de defesa dela. Mas, durante o processo, ela não tinha artigos articulados que dessem, porque você tem o texto articulado. Né? Apesar de você não estar fazendo uma tese, então você pode ser mais um panorama, ensaio sobre uma área, isso dá para fazer no mestrado. Né? Mas exige que a pessoa se empenhe na publicação logo cedo e gere 3 artigos articulados. E nem todo mestrando tem esse trânsito. Né? E todo doutorando deveria ter. Né? Então, o doutorando, usar o modelo de artigo é muito, muito mais apropriado. O mestrando depende muito da maturidade, se ele já fez um IC, se ele já está mais familiarizado com o texto acadêmico. Eu acho que não é uma receita para todo mundo. Você tem um caso? Eu concordo com o que a Marli falou. Tem um caso que vai ser, a qualificação vai ser semana que vem, quarta-feira, de um mestrado, com um mestrando que tem essas características que a Marli falou. Já vinha trabalhando com o tema, engajou assim, que teve a sua graduação e está inserido num projeto internacional, e a gente conseguiu um aceite veio hoje, outro já está aceito, e a gente levou a qualificação para o prazo final, né? Então, agora ele tem que correr para a defesa para defender e fechar em 2 anos. Mas não é para todos os casos. Eu acho que é possível, eu vou ter uma resposta melhor do sucesso ou das dificuldades a partir da resposta da banca na qualificação. E se você tiver interesse e outras pessoas, depois a gente pode conversar mais sobre isso, tá? Como foi a experiência. Uma coisa que, além dessas questões de natureza conceitual, que acho que foram bem explicadas aqui, para quem não é do programa de engenharia de produção, eu assim, recomendo que leia o regulamento do seu programa, porque precisa ver se é permitido que no seu programa tenha esse formato de entrega de dissertação ou tese, que isso aí é uma decisão de cada programa, então pode variar muito de um programa para outro. Tá?
Bom, então acho que a gente pode aplaudir os nossos palestrantes mais uma vez, todos eles.